Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de notícias e dessa vez tem um monte de notícia aqui, então não vou me aprofundar demais, pelo menos vou tentar para o vídeo não ficar muito grande e não ficar chato, beleza? Então, antes de começar, já vê se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e também já ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E quem me segue lá no Instagram, que é @diretaço, viu que eu postei uma foto hoje com o Shogun. Me perguntaram se eu tinha feito algum vídeo, alguma entrevista, algum bate-papo para colocar aqui no canal, só que não deu, porque ele está em preparação para a luta dele, que é dia 22 desse mês, lá na Alemanha. Ele faz a luta principal e não deu pra gente, tava corrido, né? Não deu para fazer um bate-papo lá, não quis também atrapalhar. Então, na verdade, eu só consegui bater um papo mais informal ali, rapidinho com ele, com o Marcos Maluco, que também estava lá, e tirar a foto que eu postei lá no Instagram. Foi uma oportunidade muito legal e eu espero que um dia consiga trazer o Shogun pra gente fazer conteúdo aqui pra vocês, né? Então, bora lá. Primeira notícia que eu tenho aqui é justamente do adversário, que seria o adversário do Shogun, só que acabou sendo trocado, né? Que é o Volkan Oezdemir, aquele cara que enfrentou o Daniel Cormier. Inclusive foi a última luta que o Volkan fez. Ele acabou perdendo pro Cormier no segundo round e a notícia, né, disse sobre o problema dele na justiça com os Estados Unidos, porque foi o motivo por ele não fazer a luta com o Shogun, né? A luta estava casada, só que ele teve um problema, se envolveu numa briga de bar nos Estados Unidos e aí a justiça não deixou que ele saísse, né, de lá. Por conta disso, ele acabou deixando a luta com o Shogun e aí o Anthony Smith foi quem entrou no lugar para enfrentar o Shogun. E é essa luta que está casada e vai acontecer na luta principal do UFC Alemanha, né? Só que o Volkan, agora saiu uma notícia que é essa que eu tô falando agora, ele foi liberado porque a vítima não cooperou com o processo. Então a justiça encerrou o caso e o lutador agora pode sim sair dos Estados Unidos, né? Só que o que o UFC fez? Acabou adiando a luta e colocou o Volkan, na verdade, contra o Gustafsson. Então pode ser que futuramente o Volkan acabe enfrentando o Shogun, enfim, depende dos resultados das próximas lutas, né? Mas o Volkan agora pode sair dos Estados Unidos e vai enfrentar aí o Gustafsson em breve. Então um confronto bastante importante para os dois lados, né? Vamos aí para a próxima notícia, já que estávamos falando de Daniel Cormier, que agora tem 2 cinturões, né? Meio pesado e peso pesado. Ele se disse aberto a enfrentar o Shogun, o mesmo cara que a gente está falando aqui. Então o Cormier está aberto aí para enfrentar o brasileiro Maurício Shogun antes dele acabar enfrentando aí o Brock Lesnar, né? Para quem não viu, o Daniel Cormier conseguiu vencer o campeão peso pesado Stipe Miocic. Agora o Daniel Cormier tem 2 cinturões em simultâneo, ele pretende inclusive ficar com os dois, tentar defender os dois. Então ele disse que antes do Brock Lesnar voltar, porque o Brock Lesnar tem um problema com a usada por conta de doping, etc. Então tem todo um processo aí para ele fazer de testes, etc. Então, caso o Lesnar, né, o Brock Lesnar, não possa lutar ainda esse ano de 2018, possa lutar só em 2019, o Cormier pretende descer para 93 por peso meio pesado, e caso o Shogun vença essa luta lá na Alemanha, aí sim o Daniel Cormier quer descer e enfrentar, né, defender o cinturão meio pesado contra o brasileiro. Então, uma luta, uma declaração muito importante, né, para o Shogun, porque é um motivador, o Shogun quer, lógico, chegar no cinturão, né, e eu espero que aconteça, eu espero que o Shogun consiga vencer bem o Anthony Smith e aí ganha essa disputa de cinturão com o Daniel Cormier. Seria uma luta bastante dura por os dois lados, uma luta muito importante. Espero que aconteça e é muito legal ouvir que o Daniel Cormier está disposto a enfrentar o Shogun, já que ele recusou o Gustafsson, né? Ele falou que o Gustafsson acabou desafiando o Rock Hold e tal, e ele já venceu o Gustafsson, venceu bem, né? Venceu 4 rounds da luta, então ele quer dar a oportunidade aí, dessa vez para o Shogun. Então vamos para a próxima notícia, que agora é sobre o Stipe Miocic. Estão todas ligadas as notícias, né? O Miocic foi nocauteado pelo Cormier, né, no primeiro round, acabou perdendo seu cinturão peso pesado e ele pediu uma revanche contra o Daniel Cormier. Segundo ele estava melhor na luta até aquele momento onde ele foi apagado, né? Porque mesmo sobre as declarações dele, ele deixou claro que ele realmente foi apagado por aquele golpe. Ele não sentiu, ele disse que não sentiu a pancada, não sentiu dor nenhuma ali, né? Mas que simplesmente realmente apagou, né? Quando ele percebeu, ele estava ali já no chão, mas ele disse que estava melhor na luta, disse que conseguiu segurar o Cormier ali na grade, conseguiu sim aplicar uma queda muito rápida, mas conseguiu. Então ele disse que pretende ter essa chance, né? Mas ele mesmo reconheceu que pelas declarações do Cormier, o Cormier só faria mais 2 lutas, né? E as 2 lutas acabariam sendo o Shogun, né? Porque o Cormier já tem 39 anos, né? Seria o Shogun no meio pesado e depois o Brock Lesnar, e aí fecharia a carreira. Mas o Miocic tem a esperança aí de, quem sabe, conseguir uma revanche com o Daniel Cormier. E ainda ligado a tudo isso,
temos quem? Jon Jones, que é uma galera aí que gosta de falar. Vê o Cormier e já fala, Jon Jones, Jon Jones. O Cormier passa do outro lado da rua, só falta gritar, Jon Jones, Jon Jones. Né? O pessoal parece que tem tesão em falar de Jon Jones quando vê Daniel Cormier, né? E o Daniel Cormier não ficou quieto aí com essa luta do Cormier entre o Miocic. Não citou nomes, não falou nada do Cormier. E ele tuitou a seguinte mensagem, né? Apenas lembrem-se que a vida é uma jornada e não uma corrida. Se for a vontade de Deus que eu ainda esteja aqui e saudável, por favor, acredite que ainda haverá muitas lutas mais. Não nos esqueçamos que eu ainda sou o cara mais jovem do top 5 do peso pesado e peso meio pesado. E aqui na notícia ainda está escrito, né, que o Jon Jones ainda aguarda o julgamento da agência antidoping dos Estados Unidos, que é a USADA, né, após ter sido flagrado com substâncias proibidas no organismo em sua última luta contra Daniel Cormier em julho do ano passado. Então, eu espero, claro, que o Jon Jones volte e volte o quanto antes, né? Eu acho sim que ele tem que pagar pelo que ele cometeu aí de errado, pelos erros, pelo doping, etc. Justiça tem que ser feita, mas eu, como acho que todo fã de MMA, quer sim ver o Jon Jones de volta. Ele é um dos caras que tem total potencial para se manter ali em cima e tentar se consagrar de vez aí como o melhor da história. É uma pena que o Cormier já tenha 39 anos, então realmente dificilmente, inclusive, terá tempo deles se enfrentarem, fazer uma terceira luta. Eu acho que se tivesse, deveria ser no peso pesado, para a gente ver se ia ter alguma diferença ou não, já que o Cormier tem os 2 cinturões. Eu acho que seria legal, né, tentar uma proposta diferente, mas realmente é complicado. É uma pena que o Jon Jones tenha sido pego, tenha tido todos aqueles problemas, ficado tanto tempo fora, né? Porque o Cormier já estava por ali, já podia ter tido uma trilogia, já dava para ter tido muita coisa legal, né? Não ter caído o resultado da segunda luta, né? Que acabou caindo, então o nocaute do Jon Jones acabou virando no contest. Então são algumas manchas aí que vem tendo pelo esporte, que infelizmente é uma pena. São 2 atletas de altíssimo nível, 2 dos melhores atletas da história do MMA, Daniel Cormier e Jon Jones. Então esse tipo de problema de doping, de luta que é cancelada e anos que fica fora porque é reincidente, não sei o que, infelizmente acaba atrapalhando pra gente que quer aqui curtir os atletas rendendo tão bem quanto eles conseguem render, né? E vamos para a próxima notícia, ainda ligado a esse UFC 226, que foi do peso pesado Francis Ngannou. Quem viu meu vídeo aqui de resultado sobre a luta dele com Derrick Lewis viu que eu não fiquei nem um pouco contente com a performance deles, inclusive elegi a luta entre os dois como a pior luta do ano e continuo achando que foi a pior luta do ano, foi horrível. E o Francis Ngannou deu uma declaração no Twitter dele, meio que explicando, dando a entender o porquê daquela performance, né? Então vamos ler aqui o que ele disse, né? Ele disse o seguinte: eu não estou orgulhoso da minha última performance. Eu carreguei meu medo da última luta para esta, a última luta dele, que foi contra o campeão Stipe Miocic, onde ele acabou sendo derrotado, né? Pelo campeão, que agora é ex-campeão. E aí ele continuou: eu entendo completamente a frustração e a raiva que isso causou aos meus fãs, treinadores, companheiros de equipe, família e amigos, e sinto de verdade por isso. Não vou decepcionar todos de novo. Tudo o que posso fazer agora é me provar e fazê-los orgulhosos de novo. Então, assim, e no final ele disse que vou superar tudo isto. Então, é legal o reconhecimento do Francis Ngannou, é ótimo, na verdade, que isso aconteça, porque nem sempre os lutadores reconhecem quando erram, quando tem maus desempenhos, ou mesmo não gostam de falar sobre suas fraquezas, se é que a gente pode chamar assim. Então eu acho bastante legal que o Ngannou tenha reconhecido que ele não teve uma boa performance, que ele realmente precisa melhorar, e tem até detalhado aí, exposto que ele realmente trouxe algum sentimento, às vezes de medo, como ele mesmo disse, da última luta contra o Miocic, né? Então eu acho que é importante ele, primeiro, para você conseguir ter uma solução em qualquer problema da sua vida, né? Você precisa primeiro reconhecer qual que é o problema, né? Você ter consciência do que está te atrapalhando, o que está acontecendo, e esse primeiro passo ele conseguiu, ele reconheceu o que aconteceu, ele sabe que é por conta da performance da última luta, que ele ficou com algum receio e etc. Então, o Ngannou é um cara que é jovem no esporte, né? Não é um cara que está há tanto tempo, enfim, é um cara que tem muito potencial para chegar muito longe, ele é um monstro fisicamente, além de ser muito habilidoso com as mãos. Então, eu acho que ele não pode, ainda mais para o estilo dele, ter esse medo, ele precisa realmente lidar com isso e voltar bem. E depois de ter feito essa luta e acabar perdendo, ele que era o primeiro do ranking, né, perdendo para o Derrick Lewis, que era o quinto, eu acho que realmente ele vai trabalhar bem isso, vai voltar muito bem e vai se esforçar para voltar a render, né? As lutas que ele fez, os nocautes que ele aplicou, contra os caras que ele aplicou, deu para ver que ele não tinha medo algum, ele estava indo ali para cima o tempo inteiro, e com o Derrick Lewis ele simplesmente travou por 3 rounds. Então,
eu espero que ele consiga trabalhar nisso e volte para se redimir. E eu tenho pena de quem vai enfrentar o Ngannou nessa próxima luta, onde ele vai tentar se redimir. E sinceramente, eu tenho muita pena desse cara. Próxima notícia que vamos ler aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, sobre Daniel Cormier e Brock Lesnar de novo, né? Voltando no assunto dos dois. E qual que é a notícia? A notícia rápida sobre as bolsas de apostas, né? As bolsas de apostas, lembrando, colocaram Daniel Cormier como uma grande zebra contra o Stipe Miocic, e agora que tem essa possibilidade de casar Brock Lesnar e Cormier, já saiu nas bolsas de apostas, já temos um favorito, pelo menos por enquanto, e o Daniel Cormier dessa vez saiu como favorito na frente aí de Brock Lesnar. E dessa vez, né, com o Miocic eu não concordei com as bolsas, porque o Miocic era favorito, eu achava que o Cormier era favorito, mas dessa vez eu concordo com as bolsas, eu concordo que o Daniel Cormier é sim favorito com o Brock Lesnar, contrariando o tamanho, força, né, porque você olha um e olha outro, você fala, o cara ali, o Brock Lesnar vai matar o coitado do gordinho baixinho do Daniel Cormier, né, mas quem assiste, acompanha o Daniel Cormier, as lutas no UFC, as próprias lutas do Brock Lesnar e etc., tem que concordar comigo e com as bolsas, né, eu acho difícil alguém apontar o Brock Lesnar como favorito, né? Alguém que eu falo assim da mídia especializada, dos sites do próprio canal Combate, etc. Eu acho que dificilmente veremos alguém apontando o Brock Lesnar como favorito, mas não deixa de ser uma luta interessante e que leve riscos para o Cormier, né? Um monstro daquele tamanho que é o Brock Lesnar, com a força que ele tem chance de vencer qualquer ser humano na Terra, né? Só que não é só força e tamanho que se vence luta, e o Cormier já provou isso várias vezes. Então o Cormier é favorito nas bolsas e para mim também, beleza? E vamos aí para a última notícia que temos no vídeo de hoje, que foi um compilado bem grande de notícias, que é sobre a categoria sobre a categoria médio, né? Que temos Kelvin Gastelum com a luta marcada pelo cinturão aí contra Robert Whittaker. Eles serão treinadores do TUF 28, isso é muito legal, né? Lembrando que os dois participaram do TUF e depois aí acabaram indo pro UFC, e eles têm a chance agora, a oportunidade de serem treinadores, e ao final do programa eles se enfrentam. Então Kelvin Gastelum tem a sua luta aí com Robert Whittaker garantida, uma boa oportunidade pro Gastelum. Robert Whittaker, não preciso, né, dispensa comentários, o cara é muito bom. Então uma luta muito legal de ser marcada, em breve aí, de ser marcada não, de acontecer, né, porque marcada já está, né, vai ser no fim deste ano, ainda não tem data definida, mas é no final do ano, e é uma luta bastante interessante. Depois eu posso fazer um vídeo só comentando sobre ela e dando meu favoritismo. Então, muito legal a oportunidade que o Kelvin Gastelum e o Robert Whittaker vão ter lá no TUF 28, e pro Kelvin Gastelum é ótimo já chegar na disputa de cinturão aí na categoria peso médio, beleza? Então essas foram todas as notícias, não dá para aprofundar demais nelas, senão vai ficar um vídeo de 30, 40 minutos aqui, mas depois, quando eu for achar necessário, eu pego uma notícia e faço um vídeo exclusivo, aí dou mais detalhe, dou mais da minha opinião, trago números e etc. Então, se vocês gostaram desse super compilado de notícias para todo mundo sair atualizadinho do mundo do MMA aqui, principalmente do UFC, né? Porque todas as notícias aqui foram do UFC. Não esquece de deixar o like aí embaixo, é bastante importante, ajuda muito, e também de se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem, que eu peço o tempo inteiro, que eu sei que cansa, mas faz parte, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!